Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, vamos chegando. Hoje nós temos uma super mega live. Para falar a verdade, gente, me desculpe todas as pessoas que eu fiz live, mas hoje vai ser uma super live. Porque afinal de contas, hoje eu vou fazer uma live, a primeira assim, falando de empreendedorismo, de negócios com a minha filha Giovana, né? Eu já fiz uma com ela uma outra vez, participei de uma live dela, mas na brincadeira. E hoje vou ter a oportunidade de fazer uma live com ela. Gente, muitas perguntas. Então, assim, vocês que estão aqui. Então, quero que eu gostaria que a Giovana falasse, depois, na hora que ela entrar aqui, eu já vou estar falando, né? Gente, contar a história dela, ela vai contar um pouquinho da história dela. Então, assim, hoje quem vai solicitar, eu vou estar aqui chamando, é a Giovana da Brigadeiros da Gi, que é a minha filha. Então, gostaria que vocês chamassem, convidassem as pessoas para estar aqui conosco nessa live de hoje. Vai falar muitas dicas. A Gi, uma menina super jovem, super nova. Minha filha, né, gente? Eu tô muito, né? Nube, eu tô muito orgulhosa, viu? Orgulhosa mesmo. Aline, gente, olha o tanto de gente que tá aqui agora. Vamos me dando um oi. Me falam aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá bem a conexão? Porque assim, nós moramos na mesma casa, mas ela está em outro lugar. E eu vim pra cá, né? Então a Dina, que já tá, Diana, que já tá aqui, a Érica. Gente, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui quem mais já chegou. Vocês podem. Ah, e um detalhe. Ah, eu também, André, amo vocês. Maurílio, olá! Um beijo pra você, Maurílio, saudades. Gente, se não tivesse essa pandemia, nós estávamos juntos hoje, né, Maurílio? No curso de coach aqui. E eu gostaria que vocês dessem muitos likes, mas muitos likes. Por quê? Gente, eu descobri que o Instagram, o algoritmo dele, ele vai divulgar para mais pessoas se a gente der muitos likes. Então, assim, vamos fazer o Instagram hoje bombar aqui, vendo essa live da Giovana, né? Afinal de contas, né, todo dia que eu tenho ela aqui na minha live. E eu tô muito feliz por isso, viu? Então, vamos lá. Deixa eu ver se a Giovana já chegou por aqui. Deixa eu ver. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Tá aqui da Brigadeiros da Gi. Já chamei a Gi aqui. Deixa eu ver. Vai adicionar. Vamos aguardar então e vamos estar nesse momento. Viviane, que já tá aqui. Zique, olá, Zique. Quem mais que tá por aqui, gente? Gi! A Gi entrou. Oiê! Oi! Deixa eu arrumar a câmera aqui. Eu acho que você vai precisar aumentar um pouquinho ela. Oi! Isso, para você ficar um pouquinho mais baixo. Aí, tá ótimo. Também, tá ouvindo bem a Gia aí, gente? Oi, gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá bem em cima. Oi? Não, mas acho que agora foi. Tá ok? Tudo certo? Gente, vamos dizendo aqui se tá ok, se tá ouvindo. Hoje, a André tá falando aqui. Hoje, linda. Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Gi? Tem várias pessoas. Oi, Bruninha! Bruninha. Ai, gente, tô nervosa. Eu nunca fiz uma live de verdade. Eu acho que ela tá. Eu tô ouvindo a Vocês estão ouvindo a Giovana na minha live? Que eu acho que você tá falando alto aí. Gente, a nossa casa não é tão grande assim, né? Vamos lá. Sim, a Aline tá ok. Quem mais que tá por aqui agora? Tá tudo certo. Mas, Gi, oi, tudo bom? Oi! Ô, Gi, então vamos lá. Não, a Bruna tá dizendo que não tá ouvindo a Gi aqui na minha live, né? Mas vamos lá. Gi, tem muitas perguntas para você aqui. Muitas perguntas mesmo. Se eu não souber responder, eu respondo depois. A minha mãe já sabe que essa minha risadinha de nervoso é verdade. Eu nunca fiz live de série, só live aleatórias no meu Instagram. Mas e ela tá toda... Não, gente, olha só. E assim, é muito interessante que a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu acho que tudo vem para mostrar que a gente pode superar uma outra visão de tudo isso. E, Gi, para a gente começar assim, a nossa live, que acho que o Instagram hoje são duas faladeiras que tá aqui, gente, viu? Eu que falo muito e a Gi também. A Gi, basta dar um bom dia para ela começar a falar. Então, assim, eu acredito, o seu som está baixo. O seu som quem, Evelyn? O meu ou da Giovana? Será que é o meu?
Estão ouvindo bem as duas? É. Aí você vai respondendo aqui, porque a gente agora, assim, então tá. Mas conta para nós, Gi, um pouquinho para as pessoas que estão aí, como foi o início de tudo, quando que você começou? Assim, lógico, meio resumido, porque nós temos aqui umas quase 20 perguntas para você, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Eu comecei com 14 anos. Esse ano já vai fazer 6 anos que eu faço os doces. Foi uma coisinha boba, vamos se dizer. Foi uma necessidade que eu tive. Não era uma necessidade, super necessidade, sabe? Tipo, de precisar Somos de iguais, é comida, quase isso, quase o olho ajudar a verde. família em casa. Deixa eu ver. Peraí, gente. Então, eu vou arrumar aqui para chegar mais perto do som, porque eu fiquei longe para o meu rosto não ficar tão grande. Melhorou? Mostra meu olho verde aí, junto com o teu. O Luciano tá dizendo que nós somos iguais. Então, eu acho que agora melhorou, porque agora eu cheguei bem perto da câmera. Então, eu comecei com 14 anos, porque eu tinha a necessidade de comprar um celular novo. Eu queria, não era uma necessidade tão necessária, porque eu só queria trocar de telefone mesmo. E eu pedi para os meus pais, e eles falaram que não iriam dar esse telefone para mim. Aqui em casa todo mundo foi sempre muito severo com isso. Se é uma coisa que a gente não precisa, eles não dão mesmo. Falam, vocês se viram e comprem com o dinheiro de vocês. Então, eu recebi esse não. E eu fui atrás para poder ver o que eu poderia fazer para poder conseguir comprar o telefone. Eu achei um professor de educação física, não sei na onde que apareceu, acho que foi uma matéria em algum jornal, que ele vendia brigadeiros a R$ 1 no metrô. Foi na época eu lembro, foi na época das Olimpíadas. Sim, sim. Eu acho que foi. E ele queria Brasília, ver um jogo Brasília. de basquete. E aí ele queria ver um jogo de basquete e ele foi para Londres e tudo mais, vendendo os brigadeiros no metrô. E aí eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu fiz meu primeiro bolo quando eu tinha 6 anos de idade. Então, desde novinha eu já cozinhava bastante, mas eu sempre gostei de fazer doce. Então aí eu falei, eu acho que eu vou gostar de fazer brigadeiro. E toda vez, em todas as reuniões de amigas e tudo mais, quem fazia o brigadeiro era eu. Falei, então vou começar a fazer brigadeiro. E eu falei, pai, mãe, posso fazer isso? Aí acho que eles falaram, não vai ter o que falar, né? E aí eles deixaram. Eu comecei a vender na escola. Levava os brigadeiros para a escola, vendia na hora do recreio. A Maria Clara, que acabou de dar oi, que era uma das que me ajudava e recebendo dinheiro do pessoal e vendendo. E aí, com 2 meses, eu falei, eu não quero mais esse celular. Eu queria um S3 mini. Falei, vou comprar um iPhone. E aí foi quando eu comprei meu primeiro iPhone, depois de 3 meses que eu já tinha um dinheirinho guardado. E aí, depois que eu comprei o telefone, eu precisei parar de vender na escola, porque a escola me proibiu, porque o pessoal estava pegando as fichas da cantina, trocando em forma de dinheiro para poder comprar meu brigadeiro. E aí a escola falou que eu não poderia vender mais. E aí eu nunca vou esquecer de uma frase que meu pai disse. Eu lembro que a gente estava até no semáforo voltando para casa, aquele semáforo ali da Dom Pedro. E aí ele falou assim, você vai deixar os outros tomarem a rédea da sua vida ou você vai tomar as rédeas da sua vida? E foi uma frase muito importante para mim, porque eu falei assim, eu não posso deixar os outros realmente comandarem o que eu faço. E aí foi quando eu comecei a vender fora da escola. Muito bem. E foi assim, interessante, né, Gi, que esse processo todo, né? Eu falo assim, gente, na época, a Giovana era conhecida assim, a Gi, filha da Lu. Hoje, quem é a Lu? É a mãe da Gi. É verdade. E eu me lembro que na época a Giovana trabalhava. Nessa época você era minha secretária na clínica, né, Gi? Sim, Então os sim. irmãos era secretária na clínica, os meninos iam para a escola, os irmãos dela à tarde, então para não deixá-la sozinha, ela ia para a clínica comigo e me ajudava como secretária ali. E eu me lembro que nessa época que ela parou de vender na escola, foi uma época que aí ela precisou, então, que ela viu que ela precisava divulgar, e eu que te ajudava a divulgar os brigadeiros, né? E foi uma coisa muito interessante, porque eu acho que isso que as pessoas têm muito hoje. Eu tinha muita vergonha, porque eu falei assim, se eu não vendo na escola, eu preciso divulgar nas redes sociais o que eu tô fazendo, o que eu tô vendendo. Eu tinha muita vergonha, porque eu falava assim, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Ela não fala, nossa, a menina dessa idade tá vendendo doce, nossa, ela tá precisando de dinheiro. E eu ficava muito preocupada com isso, do que as pessoas iriam pensar sobre mim. E eu lembro que eu fiz, nossa, muita sessão de coach com a minha mãe, ela liberou várias crenças comigo, e aí foi quando ela fez uma publicação, dia 29 ou 30 de outubro de 2014. Nossa.
Ela fez uma publicação com uma foto. Era nós duas, eu tinha um cabelo longão, assim, na cintura. E aí ela colocou assim, gente, minha filha tá vendendo brigadeiros por encomenda e tudo mais. E foi a primeira publicação que fez sobre mim. Que coisa, né? Nem lembrava. Nossa, Gi, você tá boa de memória, hein? Olha lá, primeira pergunta então. Vamos lá, Gi. Qual foi a sua maior dificuldade de empreender em algo que interessante? Eu achei super interessante essa pergunta. Olha, qual foi a sua maior dificuldade de empreender em algo que não era inovador? Por exemplo, o brigadeiro. Pois brigadeiro é algo comum. E o que foi mais desafiador? Então, qual foi a sua, qual foi a maior dificuldade de tudo isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, realmente, porque eu acho que a gente sempre tem que buscar um diferencial nas nossas coisas. Eu, por exemplo, não vendo brigadeiros comuns. Todos os meus brigadeiros... todos os meus brigadeiros são... Gente, é difícil eu não conseguir concentrar nos comentários. A minha madrinha mandou aqui que ela tinha vergonha também. Então, todos os meus brigadeiros, eles são gourmets. E aí... é uma coisa de diferenciar o meu produto. Porém, quando eu comecei a vender os brigadeiros, eles não eram gourmetizados. Eu fazia uns brigadeiros normais mesmo, eu busquei coisas na internet, porém, eu busquei receitas diferentes. Então, eu lembro que o brigadeiro que mais vendia na escola era o brigadeiro de óleo. Quem estudou comigo lembra disso, que todo mundo ficava louco no brigadeiro de óleo. E eu busquei esse diferencial. Hoje, o que eu vejo? Que eu tenho muitas pessoas que me ligam querendo brigadeiro comum. Então, eu acho que até no comum hoje tem uma área muito grande para poder ser explorada. Então, quem quer poder fazer brigadeiro qualquer outra coisa, pode focar também no comum, porém, buscar o seu diferencial. Não acho que vai buscar seu diferencial nos seus ingredientes, na área de comida, né? Nos seus ingredientes, para colocar sempre ingredientes bons que as pessoas vão comer aquilo e vão sentir que tem o sabor, que aquilo foi feito com amor. E eu acho que é isso. Eu fui mudando os meus brigadeiros, né? Que eram brigadeiros normais, tradicionais, porém de sabores diferentes. Fui gourmetizando eles conforme foi indo a necessidade do meu público. Meu público foi mudando e aí eu fui melhorando o sabor dos brigadeiros. E hoje, se você come um brigadeiro ano passado, hoje você vai comer ele vai ter o mesmo sabor. Porque foram todos... É tudo artesanal que a gente faz. E é tudo tabelado, tudo tem sua receita, que foi tudo eu que criei as receitas. Então, são todas receitas minhas. E eu acho que é isso, buscar sempre o diferencial dentro daquilo que você faz, mesmo se aquilo que você faz é comum. Muito interessante, muito boa a tua resposta, Gi. E o interessante, acho que você poderia... Gente, é que eu conheço o negócio dela um pouco, né? Um pouco, né? E assim, dizer também, você fala dos ingredientes, mas o que dá a diferença no sabor mesmo e que fazem as pessoas voltarem é a qualidade do produto utilizado, né? Da matéria-prima, né? Eu acho que qualquer negócio que você for fazer, independente se é serviço, se é um serviço, por exemplo, eu trabalho com serviço, que é treinamentos e meus atendimentos. Então, é o teu diferencial, ou seja, o teu melhor, fazer o teu melhor e buscar o melhor para agregar no teu produto, né? Uhum. Então, e o que foi desafiador para você, Giovana? Empreender, no caso, vendendo brigadeiro. Eu acho que o que mais foi desafiador foi o vender, não o produzir em si. Mas eu falar para as pessoas que eu estava vendendo aquilo, a estratégia de marketing que eu iria usar para poder fazer aquela venda. Acho que isso foi o mais desafiador e é o mais desafiador até hoje. É o que a gente vai oferecer para o cliente querer comprar com a gente e não com as outras pessoas. E o que você, por exemplo, o que você faz, até mesmo para dar dicas, porque tem muitas pessoas aqui que querem ouvir de você essas dicas, de dicas mesmo de marketing, Giovana, que funciona muito bem no teu negócio. Se você pode passar isso. Claro. O que eu faço? Eu não tenho muita... Eu acho difícil falar assim, é uma dica, porque é uma coisa que é muito comum no meu cotidiano. Mas vamos lá. Eu tento ser o mais verdadeira possível para aquilo que eu estou passando para os meus clientes. Tanto é que tem dias que eu não estou muito bem, que eu não estou me sentindo bem, eu evito falar com as pessoas ali no Instagram, porque querendo ou não, a energia passa, né? Opa, a câmera virou. Ai, como que eu desviro ela aqui?
Tem um botãozinho embaixo aqui. Achei, achei. Eu acho que, assim, é isso. A gente aparecer porque as pessoas, elas querem conversar com uma pessoa. Querem que esteja uma pessoa ali conversando, não uma empresa. E hoje, o nome da minha marca, que é Brigadeiros da Gi, faz com que as pessoas se sintam mais aconchegadas. É até uma coisa engraçada, porque às vezes muitas pessoas mandam mensagem, oi Gi, achando que estão falando comigo, e às vezes, muitas das vezes não estão. Porque tem mais um monte de gente que está produzindo. Então, hoje a gente está aqui com uma equipe com 10 pessoas, e não sou só mais eu que faço. Mas isso de deixar as pessoas mais próximas de mim, eu acho que faz com que tudo flua de maneira melhor. Eu acho que isso é uma estratégia muito boa e que eu acho uma coisa natural minha. De eu sempre falar com as pessoas e transmitir quem eu sou de verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre preza muito aqui, né? Essa verdade mesmo. Ou seja, se você você faz autenticidade, né? Eu acho que, não sou eu que faço, então, ok. Quem fez isso? Foi eu mesma? É isso que eu estou fazendo isso, porque eu acho que é uma verdade, né, Gi? E eu acho que, e eu, como tua mãe, a gente ensina muito isso para vocês. E a gente percebe que vocês estão, assim, aprendendo mesmo isso. Isso para nós, para mim, para o teu pai, isso é muito orgulho, né, gente? A verdade é essa. Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais. E é interessante que a Valéria, que a minha irmã, tia da Gi, fala aqui agora, né? Que na verdade, quando eu era criança, meu pai tinha açougue. E aí ela tá dizendo aqui, né? Que ele colocava a gente para vender galinha e ela morria de vergonha. Né, gente? Mas assim, eu acredito que liberar essas crenças, isso que a gente traz do nosso passado, e saber que você está fazendo, o que você faz é honra, né? Tem uma honra. Hoje é muito comum para mim, é muito fácil para mim falar de vender, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu dizia assim, se eu fosse vender docinho na rua, eu ia dar certo. E aí a Gi, acho que ouviu isso, né? Antes mesmo de sonhar em pensar em nascer, né? Outra pergunta, Gi. Qual o segredo para você ter uma marca reconhecida e amada como Brigadeiro da Gi? Eita, pega! Eu acho que é muito do amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Isso é um dos diferenciais. Que quando a gente trabalha pelo dinheiro, nada tem retorno para a gente. O dinheiro ele precisa ser sempre uma consequência do nosso trabalho. Então, se eu trabalho com amor, se eu coloco amor naquilo que eu faço, coloco gratidão por um dia de trabalho, se eu acordo feliz, tipo, nossa, hoje eu tenho que fazer tantos doces, hoje eu tenho que fazer isso, tudo volta pra gente. Eu acho que tem muito isso de energia. Então, se eu emito uma energia boa, de amor, de carinho para as pessoas, aquilo tudo volta pra gente. Uma coisa que eu invisto muito também são em cursos que desenvolvem o pensamento da gente. Porque não adianta nada a gente saber só o técnico. Igual, curso técnico, eu posso dizer que eu não fiz nenhum. De brigadeiro, de como que faz brigadeiro, como faz bolo, como faz doce. Eu fui aprendendo com o passar do tempo, vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo aqui, vendo vídeo ali. E eu vejo que o que mais dá de diferencial é isso. É a gente desenvolver a nossa mente para a gente poder estar preparada para as coisas que vão vir. Uma pessoa que eu vejo muito é o Thiago Brunet. Ele é assim, uma pessoa muito inteligente e ele fala em um dos seus vídeos que a gente tem... Muitas pessoas querem o sucesso, querem o dinheiro, mas elas não estão preparadas para o que vem junto com ele. Então, eu acho que isso da gente desenvolver o nosso pensamento é uma coisa muito importante. Porque se eu quero sucesso, às vezes quando eu penso assim, eu quero sucesso, antes eu pensava, eu quero ter uma loja. Eu antes só olhava aquela loja e via a loja ali parada, pronta. Mas eu não via tudo aquilo que vem junto com ela. Que eu vou ter que ter um número de pessoas maior de pessoas, eu vou ter um número de problemas maior, vai vir tudo junto com aquilo. Então, quando a gente está com o pensamento desenvolvido, tem cursos que ajudam com isso, os problemas eles acabam sendo como se fosse um pula-pula para a gente poder chegar lá em cima e melhorar nossas coisas. Então, eu acho que quando a gente tem esse pensamento mais desenvolvido, tem esses cursos que ajudam a gente a desenvolver o nosso pensamento, a nossa mente, para ela ser uma mente aberta, procurando coisas boas para investir não só no material, mas no que as pessoas estão junto com a gente e tudo mais.
E que tipo Eu de acho que curso, assim, Gi, que você faz, que você tem feito, eu né? fiz um curso que me ajudou muito. Foi um dos primeiros que eu fiz, foi minha mãe que me deu. O Empodere-se Vencendo Medos e Alcançando Vitórias, que foi um curso que eu quebrei muitas crenças. Porque as crenças, foi o que eu falei no começo, é o que mais limita a gente. Eu fiz um curso de coaching também no linguístico, então hoje eu sou coach internacional. É uma coisa que é muito engraçada, que muitas pessoas olham o coach e acham que é uma piada. Falam, nossa, isso daí é modinha e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito. Porque eu tenho esse curso, eu fiz ele, hoje eu posso atender qualquer pessoa internacionalmente, mas eu não faço isso, eu uso dentro da minha empresa. E isso, além de ser coach e tudo mais, eu faço coach sempre, 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 sempre. De 15 em 15 dias, quando eu vejo que eu tenho um problema, eu já procuro coach para poder me ajudar com isso. Para quem não sabe o que é coach, acho que a senhora podia explicar um pouquinho para as pessoas, que tem gente que deve estar um pouco perdida. O que é isso que ela está falando que ela faz? Coach é um processo, né? Que eu sou treinadora e sou coach também de desenvolvimento. Ajuda as pessoas a se ajudarem, a chegar no resultado que elas desejam, né? Então, assim, você procura um profissional coach para se desenvolver e atingir um resultado. Onde dentro desse processo, que é a sessão, o processo é a sessão, né? E às vezes são várias sessões, às vezes são poucas sessões, onde você vai ali descobrir o que está te limitando e traçar um plano de ação. E você vai ter esse apoio no sentido de saber que tem alguém ali segurando na tua mão e dizendo, vai, que eu estou aqui para te ajudar. Mais ou menos assim, né? De uma forma muito resumida, né? Gi, tem uma pergunta do Luciano aqui, ele diz assim, ó, pergunta para você. Gi, o que você vende além dos brigadeiros, doces e guloseimas? Aí ele tem outras Eu, perguntas, que é propósito, missão e valores. eu acho que é muito isso. Eu vendo carinho para as pessoas. Eu gosto de brincar que eu proporciono momentos. Porque eu sempre, sempre, sempre gostei muito de cozinhar para os meus amigos. Tanto é que quando junto, eu sempre. Quando juntava as pessoas do ensino médio, agora não tá mais juntando, né? Por causa dessa pandemia, mas o que eu sinto saudade é isso. Quando junto as pessoas, meus amigos, minha família, eu gosto muito de cozinhar para essas pessoas para proporcionar aquele momento. Porque eu vejo que a comida. Não importa se você tá triste, se você tá feliz e tudo mais. Quando você senta para poder comer, é o momento que tá acontecendo. Então, quando tá ali, aqui em casa, a gente sempre, no almoço, todo mundo almoça tudo junto. Então, é um momento, é um lugar que tá todo mundo ali conversando e tudo mais. Então, eu brinco que eu gosto de proporcionar momentos para as outras pessoas. Principalmente o doce. Hoje eu acho muito legal que a gente faz uma caixinha de brigadeiro que ela tem frases. E hoje mesmo Alguém eu fiz perguntou das duas frases, frases tá? Fala. escrito. Hoje eu fiz duas frases escrito quer namorar comigo e uma de um pedido de casamento. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu falo assim, cara, eu participei de um momento tão importante para a pessoa. E isso para mim é muito legal, porque eu vejo que eu tô ali juntinho com várias pessoas, mesmo estando longe, mesmo não conhecendo muito bem elas, mas eu sinto isso, que eu passo amor, passo carinho e tudo mais. Eu sempre falo para minha equipe que a gente tem que cozinhar e fazer qualquer coisa, enrolar um brigadeiro, pensando que aquele brigadeiro vai ser para a pessoa que eu mais amo na minha vida. Porque eu nem falo assim, como se fosse para mim. Porque às vezes eu tô muito brava comigo, eu falo, vou fazer de qualquer jeito. Então, para a pessoa que eu mais amo. Porque mesmo se eu estiver mal, eu vou colocar todo o meu amor naquilo. E eu acho que isso que é o diferencial, a gente colocar amor no que a gente está fazendo para as pessoas poderem sentir aquilo. Uma pergunta da. Olha, Ana Paula, nossa diretora da Unic. Ela pergunta para você assim, Gi, quando você estava iniciando o seu negócio, teve algum momento em que você pegou alguma encomenda, que teve que convocar toda a família para moldar os brigadeiros? Sempre. Aqui em casa todo mundo ajuda, todo mundo entra na roda, principalmente nas Páscoas. Mas você falou isso, me veio aqui uma lembrança de um dia que foi a minha primeira vez que eu fiz bolos. Os primeiros semestres de bolo. E aí, eu não sabia de uma coisa muito, muito interessante. Sabe aquela camada, quando a gente assa um bolo, fica aquela camada por cima que ela fica molinha, sabe? E eu não sabia, eu achava que aquilo era uma coisa normal. A crostinha, assim, de cima. Isso, essa crostinha. E aí, o que aconteceu naquele dia? Eu montei um bolo e eu não tirei a crostinha.
Peraí que eu me perdi. Eu fui ler os comentários, não sei como tirar o Você leu um bolo, você fez o bolo e não Eu te fiz o tirou bolo e não tirei a crostinha igual precisava ser feito, porque eu não sabia realmente. E o que aconteceu? Eu fui entregar o bolo e eu tava com 2 bolos no carro para poder serem entregues. E aí o bolo, ele é assim e ele foi fazendo assim no meio do caminho e foi se deslizando. E eu entrei em desespero. Eu fiquei tão desesperada que assim, eu lembro até da pessoa que foi a primeira pessoa que eu entreguei o bolo. E eu chorei de soluçar 15 minutos na porta da casa da pessoa, até eu me acalmar e descer do carro para poder entregar o bolo para ela. E eu lembro que eu ainda desci do carro. Falei assim, olha, mil desculpas, o que aconteceu com o seu bolo? E eu comecei a chorar na frente dela. Falei, olha, o seu bolo aconteceu isso, eu não sei porquê, mas eu vou descobrir, eu vou fazer um outro bolo e vou te entregar aqui. E eu fiquei tranquila com esse, porque era um bolo que ela só queria comer com a família dela, não era um aniversário nem nada. E atrás do carro tinha um bolo que era para um aniversário, que eu tava indo levar depois. E aí eu fiquei, gente, eu desesperada, eu chorando, porque eu chorava muito, muito, muito. Tudo que acontecia de ruim, de errado, eu chorava, porque eu entrava em desespero. E aí eu lembro que juntou todo mundo na cozinha da minha casa. A minha amiga Carol trabalhava comigo. E ficou todo mundo junto, assim, o que a gente vai fazer para arrumar esse bolo? E eu lembro que a gente foi pensando, minha mãe me tirou do surto. Ela gritava comigo, olha, para. E aí foi quando eu saí do surto e falei, vamos resolver esse problema. E aí eu descobri isso, no meio da montagem a gente viu o que o bolo tava caindo, eu vi aquela camadinha e falei, eu acho que é isso. Minha mãe falou, eu acho também. Então aí a gente tinha uma massa ali, eu consegui fazer um bolo bem rápido, a gente foi entregar pra mulher. E aí eu lembro que eu levei uns 4 bolos, depois disso, eu fiz uns 4 bolos que eu fazia meu pai andar de carro comigo. Então eu ia... Antes de entregar o bolo, eu sentava no banco do carro, meu pai ia dirigindo o carro e eu ia segurando o bolo na minha mão para ver se o bolo ia deslizar ou não. Aí depois de 4 bolos que ficaram super bem com isso, aí eu fiquei tranquila e continuei a vender normalmente. Tirando a crochinha, claro. Ai, gente. Aqui o Luciano proporciona. Será o seu? Eu proporciono o momento. Será seu slogan? Ele está perguntando aqui para você. Pode ser, né? Quem sabe? Sim. Tem até no meu Instagram que fala assim, Brigadeiros da Gi proporcionando momentos para as pessoas. Olha aí. Gi, mais uma. Você já pensou em gravar vídeos para o YouTube? Já, eu até gravei. Então, quem pesquisar Brigadeiros da Gi lá no YouTube tem 2 vídeos. Um me ensinando a fazer o brownie, que é o brownie que eu uso até hoje. Tem até um vídeo lá no meu Instagram. E uma ensinando a fazer uma torta de morango, que é uma torta incrível. Sério, eu já vendi ela, hoje eu não vendo mais. Mas é uma torta muito boa. Eu tinha cabelo na cintura, faz muito tempo. Verdade, nós fizemos uma produção Meu total cabelo era para na fazer cintura, super grande. E eu tenho lá esses 2 vídeos. Eu não faço mais porque demanda muito tempo. Eu preciso fazer tudo certinho, preciso editar. E hoje, infelizmente, eu não consigo ter esse tempo a mais por causa da loja. E como você lida com situações... Outra pergunta, né? Gi, como você lida em situações de emergência dentro de uma crise, por exemplo, como a que estamos vivendo agora? Então, eu sempre penso muito no todo. O que vai acontecer? Eu até postei um texto no Instagram falando de quando deu a pandemia. Eu tinha a Páscoa, a época do ano que quem é confeiteiro, quem trabalha com doce, mais vende. Então é uma época que a gente tem dinheiro para poder fazer muitas coisas durante o ano inteiro, ao melhorar, ter melhorias na empresa, né? Então, assim, eu tinha me programado para fazer essa Páscoa desde o ano passado. Desde quando acaba uma Páscoa, a gente já começa a pensar na outra. Eu já tinha me programado tudo, já tinha visto tudo, já tinha comprado muitas coisas. Muitas coisas já estavam chegando, porque muitas das compras que eu faço de embalagem e tudo mais, infelizmente a gente não tem na nossa cidade, a gente não tem aqui no nosso estado, então eu preciso pedir de São Paulo. E aí eu já tinha feito todas as compras, já tinha comprado tudo, pago, então tinha feito um investimento muito grande. Para poder fazer a venda do que eu queria, a gente precisava fechar o meu fundo. Então foi feito um investimento muito alto. E quando eu teve essa pandemia, eu fiquei louca, porque eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? O que eu vou fazer? Porque eu já investi, eu já paguei, eu não vou ter dinheiro para poder me sustentar 2 semanas se a gente ficar fechado. E aí foi quando eu comecei a fazer muitas sessões de coach.
Fiz muitas sessões de coach, de terapia também, para poder aliviar a tensão e tudo mais, para a gente poder ficar mais calma, porque eu acho que o que a gente está internamente é uma coisa muito importante. E aí foi quando eu vi que eu não pararia de vender. A gente ficou uma semana fechado, realmente a gente parou, dispensei todos os funcionários, ficamos sem trabalhar, sem nada. E aí eu falei, então, eu vou vender sim a Páscoa, vai ter a Páscoa, as pessoas estão querendo doce. Muitas mensagens que eu recebi dos meus clientes eram falando, Gi, por favor, eu quero um doce para eu poder ficar calma, eu tô ficando agoniada dentro de casa. Então, eu acho que eu falei, eu vou fazer sim. Só que eu preciso ver uma coisa que eu evite aglomeração de pessoas e tudo mais. Para quem já veio na minha loja nos horários de pico, sabe como que é. Quem já veio buscar docinho aqui na Páscoa sabe como que é. Então, assim, é uma aglomeração de pessoas muito grande mesmo. E o que que eu fiz? Eu falei, a gente só vai trabalhar com entregas. Então, foi uma ideia que a gente teve. Como a gente só ia trabalhar com entregas, eu coloquei entrega grátis acima de R$ 30, né? Então, a gente tem um custo a mais, porém eu não tô deixando de vender, não tô deixando de atender os meus clientes. E aí, coloquei isso de entrega grátis. Todos os ovos foram entregues para as pessoas. A gente teve alguns probleminhas, é claro, isso sempre vai acontecer, né? Eu acho que é natural da gente, ser humano, é buscar a perfeição. E é o meu sonho um dia ser perfeita ali no que eu tô fazendo. Mas eu sei que perfeição só é Deus mesmo. Então, acontece os erros e tudo mais. Só que o que que eu falo? Que é o que eu falei um pouquinho no começo. Da inteligência emocional. Nossa, eu me perdi aqui agora. A inteligência emocional. Porque a gente sabe lidar com os problemas. Então, os problemas vão aparecendo e a gente vai buscando soluções. O que que eu posso fazer para poder resolver isso? E aí, uma forma de resolver e continuar atendendo nessa pandemia foi diminuir o número de funcionários. Então, a gente diminuiu o número de doces que a gente iria fabricar, o número de pessoas que seriam atendidas e começamos a trabalhar apenas com entregas. Então, com entregas, a gente teria ali só o contato apenas com o entregador, entrava ali um de cada vez ali dentro da loja para a gente conseguir atender melhor. E aí, outra estratégia também foi abrir mais um local de venda, mais uma plataforma que foi o Delivery Much. Então, hoje, muitas das vendas são feitas pelo Delivery Much hoje. E acho que é isso. Ok. E foi o jeito que você encontrou para driblar toda essa situação e continuar trabalhando, né? Sim. Então, outra pergunta. E interessante, né, Gi, quando a gente fala de inteligência emocional, é algo que realmente eu percebo assim, o quanto você. Eu sou a mãe, né? Então posso falar disso com propriedade. Cresceu, né? Quando você dizia assim, do choro, né? Que quando acontecia um problema, alguma situação, você chorava, né? E a gente sempre tá ali para poder dar esse apoio e tal. Mas o crescimento de a cada ano, né? A cada ano, a cada período que você vem crescendo e todo esse desenvolvimento, esses treinamentos, cursos tal que você busca, isso a gente percebe a diferença. E eu também, né? Eu acho que quem seria de mim hoje, como um profissional, se não buscasse esse diferencial em treinamentos, em desenvolver a mentalidade, né? E para isso, graças a Deus, a gente tem a HCN World aí, que tem vários treinamentos de desenvolvimento. Vamos lá. Como você demonstra, ou como demonstrar aos seus colaboradores que eles são capazes? O que você faz para fazer isso? Ai, meu Deus, peraí, que tá caindo meu negócio aqui. Arrumei. Como mostrar aos colaboradores que eles são capazes? Isso? Como demonstrar a eles. Ficou mais escuro aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Caiu o negócio. Até arrumou. Tudo certo? Estão me ouvindo? Tá. Acho que sim, né? Então, eu acho que é mostrar para eles que quando eu falo, não falar nada impossível. Porque quando a gente coloca coisas impossíveis, as pessoas realmente veem e falam, isso daí não vai dar certo. Então, o que eu faço para poder mostrar que todo mundo é capaz? Eu mostro como que eu faço aquilo, eu ensino todo mundo ali para os que eles estão falando, e eu falo, olha, eu não iria pedir nada para vocês, a gente tem reunião toda uma vez por semana, onde é sempre pautado as coisas que a gente acertou, o que a gente precisa melhorar, todo mundo junto. E eu sempre digo muito isso, que eu não passaria alguma coisa que eu acho que eles não são capazes. E quando alguém fala, Gi, eu não consigo fazer isso, eu sempre falo para eles, quando a gente não consegue fazer uma coisa, o que a gente precisa aprender aquilo? Então é bom a gente falar,
como que eu posso fazer para poder conseguir fazer isso? Se eu não sei, o que eu posso fazer? Me ensina, porque todo mundo é capaz de fazer tudo. Só às vezes umas pessoas têm mais facilidade para uma coisa, outras pessoas têm mais facilidade para outra. Até dentro da minha equipe é separado quem monta a tortinha, quem faz as massas, quem faz o brigadeiro, quem faz isso, quem faz aquilo, quem monta bolo, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Então, cada pessoa tem mais facilidade para fazer uma coisa do que a outra. Então, a gente vai percebendo isso, eu deixo muito livre isso aqui dentro da produção, para falar, olha, o que você gosta mais de fazer isso, então vamos deixar você com isso. Óbvio que nem é sempre que a gente vai fazer o que a gente gosta. Não gosta. Calma. Não é sempre que a gente vai fazer o que a gente gosta. Eu tenho muitas coisas que eu... Gente do céu, olha aquilo ali, eu falo, meu Deus. Igual conta. Eu odeio. Eu sou de exatas, eu gosto de fazer conta, mas era na escola. Agora na empresa, de colocar ali no papel o financeiro e tudo mais, eu fico doida. Eu olho aquilo e eu quero fugir. Então, eu sei que eu preciso fazer aquilo e é uma coisa necessária. Então, não é sempre que a gente faz só o que a gente quer. Mas aí, hoje eu já tenho uma pessoa designada para poder fazer aquilo, para eu não poder me desgastar com aquilo. Acho que é isso. Muito bem, dona Giovana. E como agir quando as coisas começam a dar errado? Por exemplo, você está na produção e de repente começa a dar errado alguma coisa. Não se desesperar. Ou ter pessoas que vão te acalmar do seu lado. Isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, acontece às vezes de uma massa estragar, a gente vai usar e cai no chão. Teve uma vez que a gente foi entregar brigadeiros e faltava 30 minutos para a pessoa poder chegar. A gente estava adiantado, faltava só colocar na forminha. E aí caiu uma bandeja de 100 brigadeiros no chão. A gente teve que fazer tudo do zero. E quem que derrubou a bandeja? Eu. Então é sempre ter calma e poder ver o que eu posso fazer para poder arrumar isso rápido. Teve uma Páscoa, na Páscoa do ano passado, foi uma das Páscoas assim que foi muito boa para mim, porque foi a primeira Páscoa que eu não chorei. Quando eu me desesperei. Era no dia de Páscoa, no sábado. O sábado é sempre muito intenso. E aí as cascas dos nossos ovos ficam congeladas, né? E aí tinha uma caixa lotada de cascas de ovo e eu esbarrei na caixa e a caixa caiu inteira no chão. Como estava congelado, todos os ovos estavam super embalados, não tiveram contato com o chão, porém todos quebraram. Quebraram mais de 100 ovos. E assim, quem faz doce sabe como é complicado fazer casca, tudo que a gente faz tudo antes, com antecedência. E aí eu falei, o que a gente vai fazer agora? E eu lembro que todo mundo da produção que trabalhou comigo nos anos anteriores me olharam nessa hora, porque tava todo mundo achando que eu ia chorar. E aí eu só falei, glória a Deus. E eu lembro que a minha avó tinha aparecido, porque minha avó que me ajudava a fazer as cascas, esse ano ela não me ajudou por causa da pandemia, né? E minha avó apareceu assim, igual um anjinho ali no fundo. Tinha vindo, que ela tinha falado pra mim que ela não iria vir me ajudar, porque minha família tava toda aqui e ela apareceu. Então, assim, eu falo que foi Deus que enviou ela. E aí, na hora do almoço, foi todo mundo lá fazendo casca e tudo mais, tudo na mesma hora. Então, é sempre olhar para o problema e falar o que eu posso fazer para melhorar isso. Porque a maioria das coisas que eu inovei, a maioria das coisas que eu arrumei na minha empresa foram a partir de problemas. Porque quando a gente tem um problema, a gente vê uma coisa para poder melhorar. Se tá tudo perfeito, não tem o porquê da gente ir além. Muito bem. Isso, gente, isso é coach, tá bom? Parabéns. Olha, minha aluna. Tá orgulhosa? Eu tô. A Giovana tá quase dando um treinamento. Não tô tendo um treinamento de coach, mas você tá aí, Giovana, viu? Eu tô muito gente, eu tô aqui uma vida professora. É verdade, né? Senhora. Tô babando aqui, viu, gente? Gi, como agir, você já falou. Você tem algum mentor? Se sim, como aconteceu? Você que escolheu, ele que te escolheu? Você tem algum mentor? Mentor que tá todo dia ali junto comigo. Eu tenho meu pai e minha mãe, que assim, a pergunta fala se eles me escolheram. Eu acho que eles me escolheram, né? Porque assim, eu nasci deles. Então, aqui em casa eu tenho muita sorte de ter os pais que eu tenho, a família que eu tenho, porque eles sempre me apoiaram muito, 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 muito em tudo que eu fiz.
E hoje, a minha mãe, com toda essa bagagem que ela tem, ela me ajuda muito. Meu pai também tem muita bagagem com todos esses cursos que eu falei. Então, toda vez que eu tenho um problema, que eu tenho alguma coisa, eu sempre corro para eles poderem me salvar. E tem uma pessoa também que eu admiro muito, que foi um dos treinadores de vários cursos que eu fiz, que é o Paul Vanter, do Chile. E ele é uma pessoa que me inspira. Eu até me emociono de falar dele, porque assim, ele é uma pessoa muito incrível e que me inspira muito. Que toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo assim, eu sou amiga dele, porque a gente conversa em inglês. Então eu falo que a gente é super amigos. E ele é uma pessoa que me inspira muito, porque tudo que ele fala para mim tem um valor muito grande. Então eu aprendi muito, muito, muito com ele. E cada conversa que a gente teve e tudo mais é uma coisa boa para mim. Eu lembro de uma vez, foi a primeira vez que eu conheci ele, foi num congresso de coaching lá em Foz do Iguaçu, e a gente estava conversando no meio de um jantar, e foi muito engraçado, porque assim, ele é uma pessoa muito inteligente, mas ele fala de uma forma muito simples. E aí eu falei assim, eu tinha acabado de comprar minha primeira panela que mexe sozinha. E eu falei para ele, mas eu tenho medo que as pessoas façam o que eu faço, né? Faça brigadeiro. Tipo, eu faço a minha massa de brigadeiro tudo, as pessoas só me ajudam a enrolar. E aí ele falou assim, nossa, e aí você vai querer chegar na onde, Gi? Eu falei, eu quero ter uma loja daqui 5 anos, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Aí ele falou dessa forma, eu imagino como deve ser difícil. A Giovana com uma panela desse tamanho, mexendo lá, aquela panela sozinha e pingando de suor. E eu fiquei, gente, aquela fala que ele deu, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero ficar desse jeito, não. E ele fez o gesto com os Ele braços fez o enormes. gesto, ele fez uma panela gigante, assim, ele falou uma panela do tamanho dessa mesa. E aquilo lá foi quando eu falei, acho que não, acho que tá errado de eu pensar que só eu que tenho que saber das coisas. E aí foi até engraçado, porque na Páscoa seguinte, a Bia, que trabalha comigo até hoje, foi quando ela chegou aqui, e ela chegou na semana da Páscoa. E a primeira coisa que ela fez quando ela chegou, eu falei assim, vem cá que eu vou te ensinar a fazer brigadeiro. E aí ela já foi pra panela, já aprendeu o ponto, já aprendeu tudo. Porque eu falei, eu não quero isso. Então, hoje é muito difícil eu ir pra panela pra poder fazer um brigadeiro, porque eu fico fazendo as outras coisas que hoje, se eu não fizer, acaba não dando muito certo. Então, essa fala dele foi muito importante pra mim. Porque, e aí é uma coisa que eu levo comigo até hoje. Quando eu cresço, as pessoas que estão perto de mim precisam crescer também. Porque não adianta nada eu crescer sozinha. Se eu crescer sozinha, eu caio. Então, eu preciso de todo mundo junto comigo. Então, as pessoas saberem das coisas que eu faço é uma coisa muito boa, porque eu preciso aprender, preciso ensinar as pessoas, porque o conhecimento comigo só não adianta de nada. Então, tudo que eu aprendo, eu preciso passar para o outro. Ai. Gi, mais duas, na verdade. Olha só essa pergunta. Uma pessoa... eu tô gostando disso daqui. Pode ficar falando pergunta a noite inteira. Aqui vamos fazer a pergunta aqui, ó. A Jana, né, diz assim: você já fez curso de confeitaria? Não. Já pensou? Uma vez, uma pessoa que me inspira muito na confeitaria é a Dani Nossi. Eu já comprei um curso dela, mas para ser sincera, eu assisti uma aula só, por falta de tempo, que foi uma aula que ela ensinava a fazer queijo. E eu queria aprender a fazer... A minha mãe olhando com esse cara. Eu não sei se a senhora lembra, mas teve um frasier que eu fiz que levava o marzipan, que é um queijo. Verdade. E é um queijo muito difícil de ser encontrado. E eu tava louca nessa receita e eu vi que no curso ensinava. Então eu acabei comprando o curso para poder aprender a fazer o marzipan, para poder fazer a receita do frasier. Acabou que o frasier deu errado e eu nunca mais fiz. Eu desisti dele lá pra trás. Mas eu só assisti essa aula do curso. Então foi a única coisa de confeitaria que eu aprendi, assim, fazendo o curso. Na verdade, peraí. Eu fiz um curso também de bolo, de massa de pasta americana. Porém, eu não apliquei aquilo. E eu fiz cursos, assim, de coisas que eu não utilizo na minha loja. Cursos aleatórios que eu uso, às vezes, na minha vida e tudo mais, de confeitaria, mas nenhum para os brigadeiros. Nenhuma receita que eu aprendi e tudo mais. Uma pergunta aqui da Daniela. Você já pensou em participar de algum reality show de doces? Uhum. Olha, não. Porque eu tenho muito... Eu sou muito medrosa. E assim, eu não sei, mas eu tenho medo de ir para um reality show, eu perder de primeira e eu cobro muito de mim, sabe?
Olha, eu já tô com vontade de chorar, de pensar nisso. E aí eu perder de primeira e eu ficar desesperada, porque eu só vou no reality show, eu quero ganhar, né? Então eu acho que eu não penso por causa disso. Eu acho que é uma exposição muito grande. E, nossa, eu vou ficar muito mal se eu perder de primeira para a primeira ir embora. Ai, Giovana. Ai, vamos lá. A Kathleen aqui, Voltando, ó. só um pouquinho. Voltando à pergunta dos cursos, quem me ensinou a fazer bolo foi um primo meu lá de Goiânia, que ele é o Júnior. E foi bem engraçado, que eu até falei pra vocês que eu aprendi muito rápido, porque a gente só tinha uma tarde pra ele me ensinar a fazer bolo e eu ensinar ele a fazer brigadeiro. Verdade, verdade. E aí a gente aprendeu muito rápido. Tanto é que o primeiro bolo que eu fiz, depois que a gente aprendeu, ele me ensinou, foi um bolo pro meu avô, que a única pessoa que repetiu foi meu pai, porque ficou bom horrível. Não ficou feio, feio, mas assim, não dava pra comer, porque eu não sabia usar baunilha. Eu coloquei uma colher desse tamanho de baunilha dentro da massa. Então, assim, o bolo era só baunilha, não dava pra comer. E aí eu amoleci muito o brigadeiro, então virou uma mistura. Bolo, brigadeiro, não dava pra diferenciar nada. E aí foi isso. E interessante que todo aniversário do teu avô em setembro, né? Você faz alguma coisa diferente. Verdade. Ah, tem uma pergunta aqui, olha só. Ela tá dizendo, quero abrir o meu próprio negócio e ela tem medo. Como que ela pode começar? O que você fala para ela? Eu acho que uma coisa muito importante para quando a gente vai abrir uma coisa é a gente fazer uma coisa que a gente gosta. Vamos supor, hoje, se fosse para eu poder parar de fazer brigadeiro e fazer alguma outra coisa, óbvio que eu teria medo, porque é normal da gente sentir medo de uma coisa nova, mas eu buscaria uma coisa que eu gosto muito de fazer também para poder fazer. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, porque quando a gente gosta daquilo, a gente geralmente sabe mais profundamente sobre aquilo. Então a gente vai ter um conhecimento maior para poder passar segurança para as pessoas e até para a gente também. Porque vamos supor, a única coisa de salgado que eu sei fazer, que eu faço muito bem, que todo mundo que come gosta, pode ser diferente de todas as outras coisas. Porque grandes chefes falam que peixe não se mistura com queijo, e eu misturo tudo. Eu faço risoto. Mas assim, hoje se eu falasse, vou parar de fazer doce, vou fazer salgado, é uma coisa que assim, se eu precisasse, eu sei que eu iria dar conta. Eu ia atrás daquilo, ia estudar, mas eu não ia ter sabedoria suficiente. Eu ia ficar, meu Deus, isso está errado e tudo mais. Então, eu acho que o importante é a gente buscar uma coisa que a gente gosta muito e aí investir dentro daquilo. Muito bem. E essa mesma pessoa perguntou assim também. Inclusive, ela fez até a pergunta que é a Diana, né? Qual seria a sua dica? Então, investir em alguma coisa, e vai com medo mesmo, que é o que eu falo no meu treinamento de Infoderic, né? Se der medo, gente, você não tiver. O medo faz parte de qualquer ser humano, faz parte de nós, é uma forma de proteção. Então, se der medo, vai com medo mesmo, porque é um treino. E tem uma frase que assim, é muito clichê, que a maioria das pessoas conhece, que fala assim: se você começou perfeito, você começou muito. Como fala? Você começou atrasado, você demorou muito para começar. Porque a gente não precisa. É melhor o feito da melhor forma que eu posso fazer do que uma coisa perfeita. Porque a perfeição a gente vai aperfeiçoando a cada dia. Então, eu lembro do meu primeiro brigadeiro, eu lembro do meu primeiro bolo, eu lembro de um brigadeiro que eu vendi, que assim, que você tacava na parede e ele quebrava a parede. Tão duro ficou. Virou uma barra. Mas a perfeição a gente vai indo com o tempo. Muito bem. A mesma pessoa perguntou assim, olha, como saber em que empreender? Ela sabe fazer várias coisas, de cozinha e de estética. Ela ama as duas. O que você acha? O que ela faz? Ela tá perdida, assim. É igual que eu falei. Você vai sempre no que você gosta muito. Como ela colocou duas coisas que são super opostas, e ela gosta muito das duas coisas, eu acho que pode focar na coisa que ela vai ver que vai dar mais rentabilidade para ela ali e vai dar mais retorno rapidamente. Dependendo do investimento que ela tem ou que ela não tem. Igual eu comecei a fazer brigadeiros, eu só tinha R$67, que foi até a primeira compra que eu fiz, que meus pais fizeram para mim, me deram de presente, e custou R$67. Então, eu comecei a minha empresa com R$67. A gente não precisa de um número grande, de muito dinheiro para poder começar alguma coisa. Então, vamos supor, se você gosta muito de estética, mas você vai fazer, o que ela falou? Confeitaria? Cozinhar, isso, cozinhar. Cozinhar. Se você gosta muito de estética e gosta muito de cozinhar, eu acho que você devia
deveria talvez juntar as duas coisas. Olha, estética vai demorar para eu poder ter uma clínica, eu vou ter que atender em algum lugar, eu tenho que ter algum curso. Então comece pela cozinha, junta o dinheiro e tudo mais, e vai guardando aquilo para o seu grande sonho, que seria a estética, no caso. Muito bem, é verdade. Boa dica. E, gente, deixa eu ver, acho que eu não pulei nenhuma pergunta aqui. Ô, Giovana, então assim, daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. E o que você dá de dica, por exemplo, hoje, uma pergunta minha até. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma pergunta aqui. Eu acho que não, não. Essa daí era a última, como Prisão, fazer, que então... é tudo coisas que eu penso, tá, gente? Não necessariamente você tem que fazer o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas que dá certo, viu, gente? Você faz, se não dá certo, você vai aprender uma forma que não deu certo para você. A Jana diz aqui, qual dica você dá às empreendedoras de confeitaria aqui em Rondonópolis? E tem bastante. Eu acho que é não ter medo. Porque, assim, o sol nasce para todo mundo. Então, todo mundo tem seu espaço. As pessoas perguntam assim para mim, Gi, você não tem medo da concorrência e tudo mais? Eu acho que não. Eu não tenho medo disso, porque todo mundo tem seu espaço ali. Eu não consigo vender para toda Rondonópolis, como qualquer outra pessoa não consegue vender para todo mundo da cidade. Então, todo mundo tem seu espaço. E uma dica que eu dou é investir muito na qualidade, que é uma coisa que eu falo para os meus clientes, que é um do meu diferencial, que hoje, que eu tenho um paladar um pouco mais aguçado, eu como uma coisa, eu já sei se aquilo foi feito de ingrediente bom ou não. Então, eu acho que isso de buscar bons ingredientes, não necessariamente o bom é o mais caro, tá, gente? Buscar bons ingredientes, buscar atender bem as pessoas, fazer o diferencial. Quando eu comecei, eu atendia muitas pessoas no personalizado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal para quem está começando. Quando eu comecei a fazer muito isso. Hoje, eu não consigo mais devido à demanda. A gente não consegue atender mais com personalização. Depende da personalização, né? Mas vamos supor, um ovo de Páscoa personalizado, um brigadeiro de um jeito, de um sabor diferente, alguma coisa, uma tortinha de sabor diferente. Hoje eu não consigo mais. Mas eu vejo que isso que eu fiz no passado foi o que fidelizou meus clientes até hoje. Então isso é uma coisa muito importante, da gente ver qual que é a necessidade do cliente, o que o cliente está querendo, para poder fazer o que ele está precisando ali naquele momento. Até, óbvio, a gente conseguir nossos clientes, fixar todo mundo e aí você vai ditando o que você vai fazer ou não. Me fez lembrar, Gi, conta aí uma situação. Quando você começou, como foi para você fazer o seu primeiro casamento, de doces para o primeiro casamento? Vai dar tempo para você contar essa história. Foi muito interessante, gente. O José Olavo é uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje, porque me ajudou muito a crescer com isso. Eu fazia só brigadeiros. Eu estava chegando de uma viagem, né, de final do ano, que em janeiro eu sempre paro para descansar. Isso é uma coisa muito importante também, viu, gente? Descansar, porque senão a gente não aguenta. E aí, o que eu fiz? Eu estava chegando de viagem e ele me ligou e falou assim, Gi, em julho eu caso. Julho eu caso. Julho. E eu quero que você faça os doces do meu casamento. E aí eu pulei de alegria, falei, eu vou fazer. Falei pra ele, claro que eu faço. E aí ele falou assim, você tá viajando? Eu falei, tô. Eu falei, mas terça-feira eu chego. E aí eu cheguei e ele falou assim pra mim, Gi, você chegou já, agora você já pode ver o que eu quero. Mandou pra mim uma lista com 10 sabores de doces. Eu olhei pra aquilo e eu falei pra minha mãe, nossa, eu não faço nada disso. Eu só fazia 3 sabores de 10. E meu falou assim, Gi, você fala pra ele, né, que você vai fazer o que você sabe. E aí eu liguei pra ele e falei assim, José Olavo, desculpa, eu fiquei muito feliz com o seu convite de eu fazer os doces do seu casamento, mas eu só faço 3 doces desse daqui. Eu posso fazer esses 3, mas os outros você vai ter que encomendar de outra pessoa. E aí, olha o que ele falou pra mim. Se vira. Eu quero que você faça os doces do meu casamento. Eu sei que você consegue. Terça-feira que vem, a gente tá indo aí, eu e minha família, experimentar os que você inventou. Eu falei, puta que pariu. Que dia era isso? Fala aí. Isso era uma quarta-feira, eu acho. Era quarta ou quinta, é isso mesmo. Não tinha uma semana. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. E aí foi disso que surgiu o meu bombom de morango, que hoje é o doce que mais tem sucesso, que todo mundo come e fala assim, Gi, eu nunca comi nada igual. Surgiu palha italiana, camafeu, um monte de coisa. E eu lembro que o camafeu é um docinho que é muito difícil de fazer, gente. É um doce muito complicado. Vou ser bem sincero pra vocês. Tanto é que
o mínimo para ele é 20 unidades. E aí, eu tava desistindo, porque eu não conseguia fazer. Eu gastei quilos e quilos de nozes. E aí a minha mãe falou assim, Gi, mas você tenta, você consegue. Meu pai falou, Gi, porque meu pai via o meu desespero e viu tanto que eu tava mal não conseguindo aquilo. Falou assim, Gi, fala que você não vai conseguir esse, tá tudo bem, faz os outros. E eu, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ele falou que é o doce favorito do pai dele. Até que eu consegui. E o pai dele experimentou e falou assim, é o melhor camafeu que eu já comi na minha vida. E aquilo pra mim foi assim incrível. Porque foi quando eu... E aí eu ficava preocupada. Meu nome é Brigadeiros da Gi. Como que eu vou vender outro tipo de doce? Como que eu vou vender bolo? Só que daí eu fui vendo que Brigadeiros da Gi era só um nome, tava tudo bem. E aí foi isso. Meu primeiro casamento foi em julho. Ah, tem mais. Ele experimentou tudo. Falou, Gi, tá tudo maravilhoso. Só tem um problema que eu não te falei. Falei, meu Deus, lá vem, né? Já fiz tudo isso daqui, tô preparada. Aí ele, meu casamento é em Cuiabá. E aí eu fiquei, tá. E aí lá vai eu levar os doces para um casamento em Cuiabá, que ia ser na parte da tarde, ia ser no pôr do sol. E aí a gente fez tudo, tive uma equipe gigante para poder ajudar. Que antes eu precisava de muitas pessoas, como eu não tinha todos os processos detalhados, eu tinha muita gente para poder trabalhar e fazer. Hoje eu faço a mesma quantidade com um mínimo de pessoas. E aí teve mais um problema, porque estava combinado da minha mãe ou meu pai me levar para Cuiabá. E aí surgiu uma festa de aniversário de uma cliente minha, aquela cliente até hoje, toda a família. E aí eu falei, como que eu não vou aceitar minha cliente de sempre falando que não quer? E aí tinha que levar os doces lá para montagem da mesa, eram mais 500 doces. E aí eu falei, minha mãe não vai poder me levar, ela vai ter que ficar aqui para poder levar os doces para serem montados lá no aniversário. E aí foi quando meu tio Ender, que foi o engenheiro da obra da nossa loja, o engenheiro do fundo da nossa cozinha, me levou. Ele, minha tia Neiva, foi eu, meu tio Ender, minha tia Neiva, minha priminha Lavínia para Cuiabá. E eu fiquei muito preocupada com a refrigeração dos doces. Falei assim, foi a vez que nevou em Cuiabá. Porque eu rezei tanto para Deus, para poder dar uma coisa pra gente. E aí a gente ficou na casa do meu padrinho. Meu padrinho disse que ligou o ar na parte da tarde. A gente chegou lá, era uma meia-noite. E, gente, eu juro pra vocês que o quarto tava tão gelado que tinha gelo em cima das coisinhas. De tão gelado que o quarto ficou. Então, assim... e aí, no outro dia, a gente foi entregar os doces lá no casamento. E aí, Gi, então já tá finalizando, né? Eu quero dizer assim, é um orgulho, gente, Nossa, muito já grande. tem uma hora que a gente tá aqui. É um orgulho muito grande para mim, enquanto mãe, para mim, para Humberto, de ter você mesmo como nossa filha, né? É uma inspiração. Eu falo que tem horas que... Gente, eu faço coach com a Giovana e tem horas que eu falo, Gi, eu preciso de um coach. E ela que vai fazer comigo. Então, assim, graças a Deus... É a única pessoa que eu atendo, tá, gente? Exclusividade. E aí, hoje mesmo, eu falei, Gi, eu preciso de um coach, né? E é por quê? Porque vai abrir na mente da gente. Então, assim, eu tenho muita alegria, né? Temos 2 minutos quase aqui para finalizar. Muita alegria de ter você como filha, você é uma inspiração. Eu vejo quanto que você tem nos presenteado mesmo, dia após dia, você, seus irmãos. É uma inspiração para nós todos, né? Para tanta gente tão novinha. E eu percebo quanto você é uma forma, algo muito forte que eu acho que não teve nas perguntas, mas que eu vou dizer que você tem um diferencial muito grande, é ter Deus na sua vida, né? Como centro da sua vida. Agir sempre assim, gente, ela sempre tá, nossa, eu vou colocar isso para Deus, e Deus sempre vê na fala dela, né, que se Deus, graças a Deus, Deus ajudou muito, mas a fé da minha filha é algo que eu vejo que faz muita diferença. Então, assim, que Deus continue te abençoando muito, te ungindo, e o céu é o limite. Eu acho que... Vou fazer até um comentário. Que bolo é uma coisa que eu amo fazer, mas quando é um bolo confeitado é muito complicadinho. Tem uma música que me acalma muito. E é até engraçado que é uma música que todo mundo fala, cadê a música do bolo? Que todo mundo que trabalha comigo na cozinha. Que é a música que chama Teus Planos, que foi a música do meu acampamento. E eu sempre escuto ela quando eu tô nervosa, quando eu tô com alguma coisa, quando eu vou fazer bolo principalmente. E aí teve uma semana que a gente quase ficou sem fazer bolo, foi fazer só no final de semana. E aí quando tocava a música do bolo, todo mundo falava assim... cadê a música do... olha a música do bolo, cadê o bolo, cadê o bolo? E aí a Marília, que até comentou aqui agora, falou assim, nossa, mas eu não achava que era bolo. E eu fui fazer um bolo, esses dias eu coloquei a música dela,
Ah, agora eu entendi porque chama música do bolo. Eu achava que era qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, eu vejo que Deus está presente 14 comigo segundos. todos os dias, em todos os momentos mesmo. Isso é uma Então, coisa que é gente, muito obrigada, importante. obrigada pela participação de todos vocês. E essa live eu vou baixar para o IGTV. Então, vocês vão ficar, vai ver aqui, depois vai estar no IGTV.